Há um instante, antes que o martelo caia sobre o coração endurecido da moral comum, surge a pergunta, não como uma flecha direta, mas como sombra de si mesma. Se a bondade é luz, por que projeta trevas? Se a virtude é pureza, por que carrega em suas veias gotas de veneno disfarçado? O homem que crê em sua própria retidão caminha cego pelas ruínas do que chama de alma, e nesse passo seguro, quase triunfante, esbarra em abismos que nem sequer pressente. Pois quem disse que a mão que alimenta o pobre não pode também estrangular a verdade? Veja-se no espelho da ação humana. Quantos santos mascaram demônios? Quantas palavras doces são apenas véus para ocultar garras que já rasgaram algo mais que a carne? A bondade, muitas vezes, não é senão a máscara que o medo escolhe vestir para não enfrentar seu próprio rosto. E aquele que se julga íntegro pode ser apenas um arquiteto habilidoso de mentiras tão bem construídas que até ele mesmo se convenceu de que são templos. Onde está a linha que separa o justo do cruel? No fio tênue da consciência, ou na ilusão de que ela existe? Cada ato humano é um eco de vontades conflitantes, um campo de batalha onde anjos e monstros duelam sob a capa da razão. O homem bom não é isento de sombras, ele as carrega como um segredo vergonhoso, até que, no momento inesperado, elas emergem não como traição, mas como revelação. Pois toda virtude negada torna-se vício armazenado, pronto para explodir em forma de maldade dissimulada. Pense agora, você já olhou fundo o suficiente para ver o que há sob a superfície da própria intenção? Há um instante, talvez breve, em que a escolha parece clara. Mas quem dita o peso dessa clareza? Deus? A sociedade? Ou apenas o medo de reconhecer que, dentro de nós, habita um Deus desconhecido, criador tanto do bem quanto do mal? Talvez a bondade ensinada seja apenas um cárcere elegante para aquilo que chamamos de natureza. E se a resposta não estiver fora, mas sim no âmago do teu silêncio, se a tua própria história, contada com honestidade terrível, revelasse que cada gesto nobre foi precedido por um pensamento sombrio, que até os heróis têm mãos sujas, não de sangue, mas de escolha se preferem manter enterradas sob montanhas de justificativas. Então, diante disso tudo, resta perguntar, quem és tu, quando ninguém está olhando, e por que foges tanto de ti mesmo? Há um instante em que a máscara cai, não com o estrondo, mas com um suspiro. Um instante quase imperceptível, como o movimento de uma folha antes de tocar o chão. E nesse instante, há uma fissura na certeza. Aquele que se julgava íntegro sente, por brevíssimo momento, algo inquietante, um desejo proibido, um pensamento desordenado, uma verdade que ele mesmo negou por tanto tempo que agora retorna como sombra vingativa. E é ali, no âmago dessa fissura, que começa o caminho, não para fora, mas para dentro, onde todas as respostas são perguntas disfarçadas. O homem moderno construiu sua moral como quem ergue um templo sobre areia movediça. Eleva-se com orgulho, adornado de regras e promessas, mas cada passo dado sobre seus mosaicos brilhantes esconde um abismo. A bondade ensinada nas escolas da sociedade não é senão um acordo tácito entre os fracos, um pacto silencioso para manter sob controle aquilo que todos carregam, o selvagem. Pois o que chamamos de virtude não é mais que o terno usado por um animal que prefere esquecer suas garras, até que elas crescem demais, até que rompem a seda e rasgam a própria carne que tentava contê-las. E então vem o ato, pequeno, às vezes, quase invisível, uma palavra dita sem pensar, um gesto feito com raiva mal contida, um olhar que julga antes de compreender. Mas é nele que tudo se revela. O ato mal cometido por mãos que se diziam boas não é um erro, nem um acidente da trajetória. É um eco. É a voz do que foi reprimido, falando através das fendas da consciência domesticada. Cada um desses atos é um espelho quebrado, e nos cacos vemos reflexos de nós mesmos que preferiríamos nunca ter visto. Pois o que é pior, cometer o mal ou fingir que ele não existe dentro de ti.
A sociedade criou os santos para que os homens tivessem algo a imitar, mas esqueceu de preparar os corações para o confronto com o monstro que habita ao lado. Por isso, quando alguém que ama o próximo com generosidade também o trai com frieza, quando alguém que cuida dos filhos com ternura também mente com habilidade, quando alguém que ajuda o mundo inteiro também se odeia em segredo, ninguém entende. Não porque não haja explicação, mas porque a explicação dói. Ela arranha a ilusão de coerência que sustenta nossas identidades. E assim, em vez de aceitarmos que a dualidade é nossa essência, inventamos justificativas, culpamos circunstâncias, apontamos dedos, como se o mal fosse sempre exterior, como se a maldade fosse apenas um defeito alheio e não parte da própria condição humana. Mas vamos mais fundo. Vamos além do véu das aparências e das convenções. Há algo primordial pulsando dentro de nós, um desejo de poder que não quer ser domesticado, um anseio de liberdade que não quer ser aprisionado por normas escritas por mãos medrosas. E é exatamente essa força que, quando sufocada, distorce-se e volta como sombra. Pois tudo aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, torna-se veneno. E o veneno, embora silencioso, age. Ele corrói o juízo, turva a visão, faz com que o justo cometa injustiças, o compassivo mostre crueldade, o amoroso pratique abandono. Nada está seguro enquanto a verdade permanecer oculta. Quantos de nós já não foram surpreendidos por si mesmos? Quantas vezes agimos de forma contrária ao que pregamos, como se outra vontade habitasse nosso corpo, outra voz falasse por nossa boca. Isso não é fraqueza, isso é evidência. É a prova de que somos mais complexos do que as categorias que nos foram impostas. Somos campos de batalha onde deuses e demônios duelam constantemente, e cada vitória é temporária, cada derrota necessária. Pois só quem nega guerra interna vive em paz falsa. Só quem ignora seu próprio caos acredita em sua ordem. E é aqui que a pergunta se torna mais incômoda. E se o mal não for oposto do bem, mas sua consequência é inevitável? E se cada ato de bondade, quando excessivo, gerar automaticamente um ato de maldade latente, como se a alma tivesse um balanço interno, um sistema de compensação que não pode ser enganado. Toda luz produz sombra, toda elevação traz queda, toda criação pressupõe destruição. E talvez seja isso que tantos temem reconhecer, que a própria busca pela pureza é o que nos torna impuros, que a obsessão pela retidão é o que nos curva. Por isso, muitos vivem fugindo de si mesmos, fugindo do que sabem, mesmo sem querer saber, fugindo do que sentem, mesmo que o sintam todos os dias, fugindo do que são, porque aceitar isso seria admitir que não são tão bons quanto acreditavam. Mas fugir não salva, apenas adia o encontro. E o encontro virá, cedo ou tarde, em algum momento em que a consciência se abrirá como uma ferida antiga, latejando sob a chuva da realidade. Talvez em um momento de silêncio, talvez em um sonho inquieto, talvez diante de um espelho que, pela primeira vez, não mente. E nesse instante, o que verás? Verás o que negaste por tanto tempo. Verás que não és santo, nem pecador, és humano. Que não és luz, nem trevas, és ambos. Que não és bom, nem mal, és tudo isso e muito mais. Pois a verdadeira virtude não é a ausência do mal, mas o conhecimento de que ele existe e a coragem de conviver com ele sem deixar que domine. A verdadeira bondade não é a recusa do escuro, mas a aceitação de que ela também faz parte do teu universo interior. E quem não sabe disso, não conhece a si mesmo. Então, por que as pessoas boas cometem atos ruins? Porque a bondade pura é uma ilusão. Porque o mal não é o outro, é parte de nós. Porque a moral não é uma rocha, mas um rio que muda de curso conforme a paisagem. Porque a consciência não é linear,
mas circular, espiralada, cheia de ciclos que se repetem até que sejamos capazes de vê-los. E por fim, porque aquele que se recusa a enfrentar suas sombras jamais será dono de sua própria luz. Pergunta-te agora, sem mentiras, sem defesas, quantas vezes tu foste bom por medo? Quantas vezes agiste com caridade por culpa? Quantas vezes usaste o amor como escudo contra tua própria dor? E quantas vezes, sob a capa da virtude, cometeste pequenas violências que sequer registraste? Pensa, lembra, sentiu? Esse aperto no peito não é vergonha, é verdade se revelando. E a verdade, como disse o profeta que dançava com o martelo, não é confortável, é violenta, é transformadora, é terrível e bela ao mesmo tempo. E se a vida fosse apenas isto, um longo confronto com o que somos e o que fingimos não ser? Se cada escolha, cada gesto, cada palavra fosse um reflexo da luta constante entre o que desejamos mostrar e o que realmente somos? Se cada ato, por menor que pareça, for apenas uma gota d'água no oceano de intenções contraditórias, de desejos conflitantes, de verdades fragmentadas, então, talvez, o maior crime não seja cometer o mal, mas negar que ele faz parte de nós. Talvez a maior maldade seja a hipocrisia de quem se julga acima da própria natureza. E agora, diante de tudo isso, resta a pergunta final, não para responder, mas para carregar. Se você souber, de verdade, quem você é, ainda terá coragem de continuar sendo essa pessoa? E assim, como o último suspiro de um dia que não quer acabar, tudo converge para uma única certeza. Tu és mais do que as máscaras que usaste, mais do que os papéis que representaste, mais do que as verdades que te ensinaram a repetir. O mal que cometeste em nome do bem, o bem que fingiste em nome da paz, a paz que buscava sem sequer saber com quem estavas em guerra. Tudo isso foi apenas um capítulo de tua própria história escrita às cegas. E agora, diante do espelho que não mente, vês, o rosto que tanto tentaste esconder é também o único que pode libertar-te. O mundo te disse que devia ser bom. A sociedade exigiu que fosses justo. A religião prometeu salvação se negasses tua sombra. Mas quem és tu quando todos saem de cena? Quando ninguém está olhando e só resta tua voz dentro do silêncio, é ali que nasce o verdadeiro encontro contigo mesmo. Ali, onde não há aplausos, nem condenações, apenas tua essência pulsando, crua, inegável, poderosa, pois aquele que não suporta sua própria companhia jamais será livre, e aquele que não enfrenta suas trevas jamais terá direito à sua luz. A bondade não é inocência, a maldade não é destino, ambos são escolhas disfarçadas de reflexos. São gestos moldados por forças que mal entendemos, mas que carregamos como herança antiga, ancestral. E talvez, apenas talvez, o ato mal cometido por mãos que se diziam boas tenha sido, na verdade, um grito de existência. Um lembrete brutal de que você não é simples. Você é complexo. Você é guerra e paz. Você é criação e destruição. Você é caos e ordem dançando no mesmo fogo. Então, não busques mais a pureza. Busca a integridade. Não peças perdão pelo que és. Pede coragem para reconhecê-lo. Pois é no confronto com tua própria verdade que nasce o homem novo. Não o homem perfeito. Esse é uma ilusão dos fracos. O homem verdadeiro. Esse é o que ousa olhar para si mesmo sem desviar os olhos. O homem que compreende que a virtude não é algo que se prega, mas algo que se vive com consciência plena, mesmo quando custa, mesmo quando dói. E agora, diante de tudo isso, surge a última pergunta, não como um fim, mas como um começo. Se você soubesse que cada ato seu, por menor que fosse, ecoaria eternamente dentro de sua alma, ainda teria coragem de continuar agindo como se ela não existisse? Se sim, então compartilhe, não por obrigação, mas por necessidade, porque há algo dentro de ti que sabe. Essa mensagem não era só para você, era também através de você. Deixe seu like, não como uma aprovação passageira,
mas como um passo em direção ao que já começou a despertar. Comente, não com palavras vazias, mas com a sinceridade de quem sentiu algo além da razão. E se inscreva, não por hábito, mas por convicção, porque você não veio aqui por acaso. Veio porque algo dentro de você, há muito tempo adormecido, decidiu finalmente acordar.